Abrir um negócio ou investir no Brasil está cada vez mais difícil. E você que é empreendedor deve estar sentindo isso na pele, porque o custo do capital está ficando elevado. Para você entrar no mercado é tanta norma, é tanta coisa que você precisa simplesmente suplantar, que o custo para você iniciar o seu negócio está ficando alto. E isso não está só para você, já se espalhou para o mercado inteiro. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui no canal Mais Um Empreendedor, e aqui nós falamos sobre o mundo dos negócios, principalmente voltado em notícias de economia, para você, que é empreendedor, possa ficar ciente e ter, acima de tudo, umas dicas de como melhorar a gestão do seu negócio. Então vamos falar hoje como está difícil investir no Brasil, não só para o brasileiro, mas também para o exterior. E aqui eu começo destacando o que um dos mais ricos do Brasil, que a gente pode falar, está lá. Diz Setúbal, está difícil ter retorno acima do custo de capital. Ora, se um banqueiro que tem o capital na mão já começa a dizer que está difícil porque o próprio custo do capital está elevado, se esse problema já chegou nele, é porque já atropelou a gente aqui no andar de baixo. Obviamente, você deve estar percebendo que para abrir o seu negócio hoje, se você quiser abrir sua lojinha, se você quiser abrir um escritório para prestar um serviço, ou você quer abrir uma pequena indústria, você sabe o quanto está custoso você conseguir. Até mesmo você que está querendo elevar a sua produção, se você precisar comprar mais maquinário, se você precisar comprar mais insumo, você não tiver o capital próprio para isso, você conseguiu financiamento, ficou um valor exorbitante, está simplesmente praticamente proibitivo de você fazer isso. E eu destaco aqui, além daquilo que o Setúbal fala, eu separei aqui o seguinte: sim, a afirmação está difícil ter retorno acima do custo do capital. É uma realidade que tem sido observada no mercado brasileiro. O custo de capital, que representa o retorno mínimo aos investidores e acionistas, exige compensar os riscos de investimento, tem aumentado, tornando mais difícil para as empresas gerarem retorno e superar esse custo. Em resumo, o aumento do custo do capital no Brasil tem criado uma dificuldade para as empresas gerarem retornos que superem esse custo, o que pode afetar a viabilidade de novos investimentos. Vamos entender o que é esse custo? Esse custo simplesmente é o custo do dinheiro. E como é que a gente precifica esse custo do dinheiro? Simples, é a taxa Selic. É quantos você consegue pegar o dinheiro para fazer o seu negócio. Você vai pagar juros sobre esse dinheiro. Se o governo está pagando 14% de juros, mais, né? Já passou de 14%. Mas vamos botar aqui uma linha mínima. Está pagando 14% de juros. Se você vai pegar o dinheiro, o que detém o dinheiro faz? Eu empresto para o governo, que é líquido eu receber 14%, ou vou arriscar nessa outra pessoa? Obviamente você vai ter que pegar um valor maior, uma taxa maior. Então esse custo é que o banqueiro já está reclamando, está ficando alto, está ficando arriscado. Por quê? Você não vai conseguir abrir um negócio que te dê uma rentabilidade maior do que os juros que você vai pagar para pegar esse dinheiro emprestado. Ou seja, até mesmo você não pode comprar uma máquina, porque você vai pegar o dinheiro emprestado, se bobear, essa máquina não vai produzir o suficiente a mais para pagar o custo desses juros que você vai pagar do capital. Então, toda essa cadeia de fornecimento, de investimento para a economia está sendo prejudicada. Junto com isso, a gente tem a destacar que está aqui, ó, não suportamos mais pagar impostos, diz o presidente da Federação de Bancos. Então, não é mais só o Banco Itaú reclamando. Agora não está reclamando só do custo de dinheiro. Você também tem um custo do imposto. Sim, porque querendo ou não, quando você pega o dinheiro emprestado, você também paga imposto sobre isso. Tem lá o IOF, tem mais um monte de impostozinho ali. O banco, quando te empresta o dinheiro, ele vai pagar imposto sobre esse capital também. Então tem todo um arcabouço que vive junto desse empréstimo, além dos impostos estarem elevados. Você que vai montar um negócio, você que tem o seu negócio, já percebeu o quão é custoso você recolher os impostos? Já viu o quanto está pesado? A carga tributária já passou de 32%, ou seja, está muito elevado. Pensa bem, 1/3 do que você produz, 1/3 do que você gera, 1/3 do que você ganha, o governo leva como imposto. E o legal é o seguinte, é antes do lucro, ok? Você paga primeiro o imposto para ver depois que sobra para você. Não é o que sobra para você e depois ele vai te taxar. Olha bem como é que é isso. Ele vai cobrando ali, você emitiu a nota, ele já está te cobrando o imposto. Ele não quer saber se você vai ter lucro, se é parte do lucro, se não é. Não importa. Você emitiu a nota, o governo tirou a parte dele. E exatamente
nitidamente os banqueiros já estão reclamando. Os juros estão altos e os impostos também estão altos. Porque essa reclamação já chegou nos bancos. Porque, querendo ou não, são eles que controlam as grandes empresas. Então, aqui eu trouxe mais uma notícia. Voe Paz faz pedido de recuperação judicial e cita a Latam como responsável. Eu botei só esse destaque aqui porque eu já fiz vídeo dizendo que a L200, a Mitsubishi, fechou a fábrica de motores da L200, a Piraquê fechou fábrica em São Paulo, a Pioneer fechou fábrica na Zona Franca de Manaus, agora é mais uma. Ou seja, está aumentando cada vez mais a crise nas empresas. Por quê? Quando ela tinha um problema para expandir ou mesmo para corrigir o seu rumo, ela precisa às vezes de capital, de investimento para poder ir. E muitas vezes esse capital agora está tão caro que ela não consegue mais isso. Veja o caso da Bombril, que também pediu recuperação judicial. O problema da Bombril hoje, mesmo tendo 80% do mercado, ou tinha, agora não tem mais, ela entrou em recuperação judicial pelo simples fator do custo financeiro. Quando você pega lá o balanço da Bombril, você vê que o prejuízo dela está onde? No custo financeiro. Então tá aí, toda a economia está reclamando. E vai um alerta para você que é empreendedor. Não pense que o seu negócio está indo mal por sua culpa. Não. Muitas vezes é por uma questão macroeconômica. Essa semana mesmo eu estava prestando uma consultoria e o empreendedor virou para mim: não, Emílio, olha só, está tendo um problema aqui muito pesado, porque eu estou me sentindo incompetente, eu estou achando que o meu negócio está indo mal. Eu fiz uma análise do negócio dele, o negócio dele estava enxutinho, precisava de alguns ajustes, alguns acertos, fizemos esses ajustes e eu mostrei para ele que, está vendo, o seu negócio está indo bem. Agora, o mercado como um todo está indo mal. Fizemos a análise da concorrência, análise de valor de mercado da empresa dele, bem como dos concorrentes, os valores de vendas de mercado dos produtos dele, chegamos à seguinte conclusão: que ele ainda estava muito melhor do que muita gente no mercado. Então, às vezes, essa má impressão que você tem que só o seu negócio está ruim, não é só o seu negócio que está ruim. Hoje a situação é macro. Vê bem, tem banco reclamando de custo do dinheiro. Banco reclamando que os juros está alto. Vê se pode, enquanto mais altos os juros, você tem a impressão que mais eles ganham. Mas não, chega num ponto que esse limite ultrapassa. E aí, ao invés dele ganhar dinheiro, ele não empresta, porque o risco fica muito grande. Quando ele não empresta, ele também não ganha dinheiro. Exatamente isso que os bancos estão reclamando. Está num ponto que ele não consegue emprestar, ou o mercado não quer tomar também aquele dinheiro emprestado, porque senão vai falir, como acontece com a maioria das empresas que hoje tem um grande problema financeiro. E como eu disse no início, isso não afeta só você aqui dentro do Brasil. Lá fora também já está dizendo, Brasil perde o tono de emergente mais importante. Muito investidor já olha para o Brasil de lado, está vendo que a coisa aqui não está ficando boa de forma econômica. O governo está com um fiscal ruim, gerando inflação, um descontrole total. Quem vai investir num país desse em que aumenta o imposto e tem déficit fiscal com inflação elevada? Fica difícil, porque a população está cada vez com menos dinheiro, então o mercado consumidor é menor, fica menos atrativo investir no Brasil. E ora, sem investimento, a economia futura não tem uma boa perspectiva. Então o foco principal desse vídeo é mostrar para você que é empreendedor. Primeiro ponto, a economia não está boa. Segundo ponto, o custo do dinheiro está elevado. Evite fazer empréstimo. Evite ao máximo. Óbvio, chegam épocas ou situações que você às vezes precisa. Evite trocar nota em factory, tentar adiantar a sua receita, porque esse 1, 2, 3% que você perde pode ser exatamente o seu lucro. Óbvio, numa necessidade, numa emergência, você precisa, mas você tem que fazer esse cálculo, você tem que ter essa gestão, você tem que entender melhor o seu fluxo de caixa, adequar ele de uma maneira que você não precise fazer redesconto de nota. Negocie melhor com o seu fornecedor, negocie melhor com o seu comprador, ajuste melhor o seu custo, ajuste melhor as suas posições, sua margem de venda, ou seja, se adeque dentro do mercado, porque o custo do dinheiro está elevado. Você não pode brincar com esse detalhe, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão ou mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.